Oi pessoal, hoje a gente queria falar com vocês sobre o problema do desemprego. Um problema que o Bolsonaro sequer fala. O que eles falam, repete, a mídia repete, é a reforma da Previdência, vai resolver todos os problemas, uma maravilha. O desemprego, eles diziam no governo Temer que iam resolver com a reforma trabalhista, que fazendo aquela reforma que tirou inúmeros direitos do povo brasileiro, ele ia aumentar, gerar mais de 2 milhões de empregos. Mentira, certo? Foi a maior mentira, maior fake news. O jornal Estado de São Paulo, de segunda-feira, publicou um editorial. Olha, o jornal Estado de São Paulo, um jornal golpista de 64 e golpista de 2016. Publicou um artigo, um editorial, onde ele analisa o problema. Olha só, ele diz o seguinte: no ano passado houve em média no Brasil 32, quase 33 milhões de empregados com carteira assinada. Em 2012 eram 34 milhões. Em 2014, quando Dilma foi reeleita, eram 36,6 milhões. Olha só, hein? De 36,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada, em 2014, caímos para 32,9 milhões agora, né? Então vocês veem que houve uma piora no mercado de trabalho muito grande. Escrevem eles, a piora em relação a 2012 é até maior do que possa parecer, porque nesse período a população em idade de trabalho cresceu. Em termos profissionais, portanto, o quadro é pior do que quando se considera os números absolutos. Depois eles dizem mais: no ano passado, a parcela de empregados com carteira assinada era de 74,6%. Foi menor do que em 2012, quando ficou em 75,6%. E bem menor do que em 2015, quando atingiu 78%. Ou seja, em 2015, governo Dilma, nós tínhamos quase 80% dos trabalhadores com carteira assinada, né? Agora ele diz, não, houve redução da desocupação de 2017 para 2018, mas a maior parte das novas contratações foi informal, ou seja, sem carteira assinada, sem pagar a previdência, né, sem direitos para o trabalhador. O desemprego médio recuou de 12,7 em 2017 para 12,3 em 2018, mas a menor taxa foi quando? 2014, governo Dilma, 6,8% de desemprego no mercado de trabalho, né? Em todo o país, a taxa de desocupação aumentou 81% entre 2014 e 2018. Depois ele faz uma análise em que, inclusive, ele cita o Rio de Janeiro e fala que lá houve Operação Lava Jato, que desativou inúmeros projetos, inclusive o Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, conhecido como Comperj, né? No fim, ele fala o seguinte: o aumento do desemprego mostra apenas uma parte da mudança. A população subutilizada passou de 18,8 milhões em 2012 para 27,4 milhões em 2018. E o menor contingente foi 15,5 milhões em 2014. Então, olha só, nós temos no Brasil hoje uma população subutilizada, que aí junta desempregado, pessoas que trabalham e ganham menos do que um salário mínimo, que trabalham menos do que 6 horas por dia, pessoas que procuram emprego, alguns já desistiram de procurar, são os desalentados. 27 milhões de brasileiros nessa situação. E o que propõe o governo Bolsonaro? Absolutamente nada. Reforma da Previdência, reforma da Previdência. Pois bem, nós vamos lutar por políticas de emprego, valorizar o salário mínimo, garantir os programas sociais, juros menor e financiamento para pequena e microempresa, para que a gente possa aumentar o consumo interno, aumentar a produção e, consequentemente, gerar emprego. Isso não está no radar deles. Eles querem reforma da Previdência, retirar direitos, rebaixar salários e privatizar tudo que for possível para os estrangeiros. Essa política não tem solução para o Brasil. O Brasil precisa de mais.